Olá, querido e querida, Pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida. Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe. Nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas. Não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Mas antes disso, não é, pastor Wellington? Você já passou na nossa livraria? Tem tanta coisa preciosa. Esse mundo tem tantas distrações para tirar você da presença de Deus. Aqui nós temos um conteúdo para te ajudar a edificar a fé. E tem um livro chamado Desperte o Seu Herói. Encontre sua força interior e viva seu propósito, do nosso apóstolo Bispo Rodovalho. Passa lá na livraria. Tem esse e vários outros livros que eu tenho certeza que vão falar muito ao seu coração, para que a sua fé seja edificada e você cresça no conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra. Amém? Vamos então ao momento da palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã. Declaramos que esse ambiente está consagrado ao senhorio de Cristo Jesus. Senhor, que todas as forças das trevas saiam desse ambiente em nome de Jesus e que a glória do Senhor se revele aqui. Espírito Santo, nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui neste lugar e te pedimos agora, Senhor, vem falar conosco, Pai. Nós abrimos o nosso coração, te pedimos luz, revelação, conversão, cura para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queridos, nós estamos numa busca intensa da presença de Deus. Tivemos sexta-feira agora, inclusive, o One Pray, não é? Um momento de adoração. Você vai verificar que nossas sextas-feiras nós estaremos realmente buscando mais ainda a presença de Deus. Então nós temos ministrado sobre isso, a presença de Deus, buscar a face de Deus. Muita gente procura as mãos de Deus, procura o favor de Deus. Eu quero incentivar você a buscar a face de Deus, a presença de Deus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. E eu quero profetizar isso sobre você, sobre sua família. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro. Esse é o primeiro domingo do mês de fevereiro. É um mês curto, mas será um mês cheio da alegria do Senhor na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, lá na sua família, lá na sua casa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus ali estará. E aonde a presença de Deus está, a plenitude de alegria. Então busque a presença de Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Não deixe nada tirar você desse foco. Não deixe nenhuma distração tirar você de buscar intensamente a presença de Deus. Nós temos aprendido com vários homens na palavra de Deus. Falamos muito sobre Moisés. E eu quero falar muito sobre a presença hoje. Eu quero falar sobre a presença manifesta de Deus. Qual a diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus? Você já deve ter ouvido falar que Deus é um Deus onipresente. O que significa isso? Que Ele está presente em todos os lugares. Deus está presente. Ninguém pode se esquivar, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Davi, ele fala sobre isso. Ele fala: como me esconderei da presença do Senhor? Como me esconderei
da tua face, eu posso tentar me esconder lá no mais profundo abismo, lá a tua presença vai me encontrar. Deus está presente em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Então eu quero convidar você, querido, não apenas a saber disso, mas eu quero convidar você a desfrutar disso. Como assim? Aqui hoje, eu não sei se há, mas vamos supor que haja uma pessoa que seja bilionária. Quantos creem que tem uma pessoa bilionária aqui? Amém. Quem levantou a sua mão, receba aí pela fé, eu creio nisso. Eu não sei, não conheço, mas essa pessoa pode estar aqui presente e ninguém a conheça, ou ninguém pelo menos saiba que ela é uma bilionária. Se essa pessoa se levantar, ou daqui a pouquinho você começar a receber notificações, não agora porque seu celular está no modo avião, amém? Depois. Recebi um Pix de R$1 milhão. Quantos querem receber um Pix aí de R$1 milhão? Ah, agora todo mundo quer receber. E essa pessoa começou a enviar, ofertar, doar R$1 milhão. A presença dessa pessoa começou a ser manifesta. Todo mundo vai saber quem é essa pessoa. Não porque ela disse que ela é bilionária, mas porque ela começou a agir como uma bilionária. Só um bilionário pode fazer isso. Ofertar R$1 milhão para todo mundo assim. Assim também Deus está presente em todos os lugares, mas nem todos desfrutam da sua presença. Nem todos desfrutam do poder de Deus sobre suas vidas. E a palavra de Deus diz para buscarmos a sua presença e o seu poder. A sua presença e o seu poder. Quantos querem receber o poder de Deus aqui nessa manhã? Levante sua mão e diga: Senhor meu Deus, eu quero receber do teu poder sobre minha vida nessa manhã. É muito triste a gente ver pessoas que estão diante de um Deus Todo-Poderoso, mas não o reconhecem como Deus e não desfrutam dessa presença. Pregamos aqui sobre um homem riquíssimo, onde Jesus, o próprio Deus, foi na casa dele. Quantos querem ser visitados pela presença de Deus essa semana? Prega para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: essa semana Deus vai te visitar, vai lá na sua casa, vai lá no seu lar, vai sentar na sua mesa. Escute, Jesus foi lá, na mesa de um líder religioso. A Bíblia fala um homem de destaque, um homem rico. Jesus foi lá, mas a Bíblia diz que ele não ungiu a sua cabeça com óleo, não beijou e nem lavou os seus pés. Cada uma dessas atitudes, já falamos aqui, tem um significado. Cada uma delas, mas ele não fez nada disso, sabe por quê? Porque ele não reconheceu a Jesus como Deus presente ali. E por isso deixou de desfrutar a presença manifesta de Deus. Ao contrário, uma mulher, a Bíblia diz que ela chorou sobre os pés de Jesus, lavou os pés com suas lágrimas, enxugou os seus pés com seus cabelos e ainda beijou os seus pés com os seus lábios. Aquela mulher, ela entendeu, ela reconheceu a presença de um Deus maravilhoso e poderoso ali. Então eu quero te falar uma coisa: Deus, Ele se revela a nós, mas nós também precisamos olhar e querer desta presença sobre nossas vidas. Outro exemplo, o próprio Moisés, temos falado muito sobre Moisés. A Bíblia fala que Moisés viu uma sarça, ou como um arbusto pegando fogo. Ardia aquela sarça e não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, mas lembre que Moisés era um pastor de ovelhas. Ele estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. E ele abandona o rebanho. Ele poderia continuar ali trabalhando, ocupado com o seu trabalho. Ele poderia pensar assim: mas o que eu vou fazer ali?
olhar aquilo ali e deixar e abandonar o meu trabalho? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu preciso cuidar dessas ovelhas, o que meu sogro vai falar de mim? Eu posso perder uma ovelha aqui, eu posso perder alguém, algo do meu rebanho, algum animalzinho. Mas não, ele naquele momento, ele se vira e ele vai de encontro à presença de Deus. Talvez você esteja muito ocupado com o seu trabalho, Deus esteja se revelando a você, falando com você, convidando você para estar na presença dEle, para buscar a presença dEle, para você desfrutar da presença dEle, mas o seu trabalho te impede, distrações te impedem, outras coisas te impedem, a televisão te impede, a rede social te impede, e você fala, eu não posso parar, eu não posso deixar, e Deus está convidando, está chamando você. Outro exemplo, os discípulos de Jesus, você sabe bem, da tempestade que houve sobre aquele barco onde os discípulos de Jesus estavam, e a Bíblia fala que Jesus veio caminhando sobre as águas, e a Bíblia fala que Jesus já iria passar, iria adiante deles, quando eles gritaram, Senhor Jesus, salva-nos, vem, eles gritaram, eles reconheceram ali, eles queriam a presença de Deus sobre aquele barco. Jesus poderia ter passado adiante. Querido, não deixe a presença de Deus passar adiante de você, clame por ela, busque por ela, invoque a presença de Deus sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu casamento, busque de todo o seu coração. Posso ouvir um amém para isso, gente? Em nome de Jesus. Então nessa manhã, eu quero dar a você algumas motivações para Deus se manifestar, para Deus se manifestar. Primeira delas, fé. Sem fé, Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, 6. Tudo bem aí em cima, gente? Hebreus 11, 6. Tem alguém aí? Aí sim, uma salva de palmas para a nossa equipe. Hebreus 11, 6. Esse texto, gente, você precisa memorizar, porque aqui fala o ponto de partida para nós agradarmos a Deus, para que a presença de Deus se manifeste. Querido, Deus não vai se manifestar a alguém que está desagradando a Ele. E aqui fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E continua dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você acredita que Deus existe? Quem acredita que Deus existe, fala assim, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Creia que Ele existe. E olha o que Ele diz mais, recompensa os que o buscam. Eu não quero buscar a Deus com um coração interesseiro, mas essa é uma consequência de quem busca a Deus. Querido, estar na presença de Deus, estar na presença do nosso Deus, é algo maravilhoso, é algo que você vai receber de toda a plenitude da alegria no teu coração, a tua verdadeira riqueza, a verdadeira fonte de vida e de alegria, é a própria presença dEle. Mas eu sei que há pessoas como eu um dia, tive muita dificuldade em ter fé, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu tinha dificuldade, a minha mente era muito racional. Conhece Tomé? Eu era assim, eu precisava ver para crer, eu ficava racionalizando tanto, ainda mais estudando numa universidade, né, fiz o curso um dos cursos, né, foi biologia, e ali você imagina, ciências, onde fala sobre evolucionismo, onde traz uma série de raciocínios falaciosos, coisas, filosofias vãs, como diz a palavra, coisas do conhecimento ou da sabedoria humana, que hoje está certo, amanhã já tem outra teoria, amanhã já fala algo diferente. A ciência é uma hoje, amanhã já é outra. Uma coisa que você tomava hoje, amanhã vão falar que é ruim, ou uma coisa que você fazia antes, por exemplo, cigarro. Ninguém falava mal de cigarro quando foi inaugurado, lá na década de 50, 60. Todo mundo fumava. Hoje, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, né? Coisas que na ciência um dia era verdade,
hoje não é mais verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é a única coisa que dura eternamente. A palavra de Deus é a única que era na década de 50, é a mesma na década de 60, é a mesma nos anos 2000, ano 2025, 2000, e lá no ano 1000, sempre, e vai ser sempre, porque ela é a verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Mas Tomé, ele pediu ajuda para Deus. Você sabe da história. Jesus apareceu ressurreto, ele havia ressuscitado e apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente naquele discipulado. Então fala para a pessoa que está do seu lado, não perca nenhum discipulado na sua vida. Você imagina? O dia que ele faltou, aquele discipulado, Jesus apareceu aos discípulos. Enfim, os discípulos disseram, Jesus apareceu, Jesus está vivo. E Tomé, você conhece bem as palavras, eu já deve ter ouvido falar, se eu não tocar suas mãos, onde os cravos foram perfurados, aí perfuraram as mãos de Jesus, não tocar no seu lado, ali onde a lança penetrou, né, o soldado enfiou uma lança na lateral aqui, né, por perto da costela de Jesus, se eu não tocar ali, eu não vou crer. Olha só, pergunta, Jesus respondeu essa dúvida de Tomé, sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? A maioria não acha nada. Pegadinha, né? Pessoal, não vou me comprometer aqui. Mas eu quero te dar uma excelente notícia. Jesus respondeu a dúvida de Tomé. Jesus apareceu para ele. No próximo discipulado, ele levou um puxão de orelha lá, provavelmente de Pedro, ele apareceu. Aí, próximo discipulado, depois de 8 dias, diz a Bíblia, Jesus aparece novamente. Com quem que ele vai falar? Primeira pessoa com quem ele foi falar. Tomé, toca aqui, Tomé. Tomé, toca aqui, Tomé. Veja. E Jesus fala para ele assim, seja crente. Diga a pessoa que está ao seu lado, seja crente. Às vezes a gente pega o conceito de crente e liga muito a comportamentos de crente. Eu sou uma pessoa crente, então eu tenho comportamento de crente. Só que a palavra crente, seja crente, é alguém que crê. Eu tenho esses comportamentos porque eu creio. Há muitas pessoas que têm comportamentos de crente, mas não creem em coisa alguma. Então, Jesus fala, seja crente. Seja crente. E ele termina falando assim, ó, João 20, 29. João 20, 29. Terceira vez. João 20, 29. Não adiantou. Então abra sua Bíblia aí. É bom para você abrir sua Bíblia. Aê, mais uma vez uma salva de palmas. Vamos lá, gente. Auxiliem ali, meu querido. Diz assim, ó, você creu porque me viu, disse Jesus a Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Quem não viu aí e creu que Jesus ressuscitou, dá uma salva de palmas a Ele e glorifica o nome de Jesus. Aleluia, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor ressuscitou. Som. Está piscando aqui, acho que não carregaram aqui a bateria, vou trocar o microfone. O pessoal lá está querendo me puxar meu tapete ali do backstage. Mas essa palavra vai falar com você em nome de Jesus. Nada vai nos impedir, amém? A mensagem principal é: Deus quer te ajudar na sua falta de fé. Clame a Ele por isso. Se você tem tido falta de fé, clame a Deus por isso. Eu vou te dar mais um exemplo para fortalecer a sua fé. Certa vez, um homem tinha um filho, coitadinho, menino, 12 anos aproximadamente, endemoniado. A Bíblia fala que ele se jogava muitas vezes no fogo para morrer. Você imagina o menino tendo como se fosse um ataque epilético e se jogando no fogo, querendo se matar. E a Bíblia fala que os discípulos de Jesus já tentaram, eles tentaram salvar aquele menino, orar por ele, nada aconteceu.
Jesus desce do monte da transfiguração, tinha acabado de ter aquela experiência, ele, Pedro, Tiago e João. Jesus vê aquela cena, o pessoal debatendo, discutindo, e aí é o poder de Deus, será que Deus faz, será que Deus não faz? E aí aquele homem, ele tem a sua fé diminuída. Talvez você esteja assim hoje, porque a sua fé foi diminuída, sabe por quê? Porque ninguém conseguiu resolver a sua situação, pessoas oraram por você, você fez campanha, você fez promessas, você fez de tudo, e nada se resolveu, pelo contrário, só piorou. E aquele homem, ele faz uma oração para Jesus, que está lá em Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Olha só a oração que ele faz, no final do versículo diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta. Você que está aqui nessa manhã e tem tido essa dificuldade, põe a mão no seu coração e faça essa oração. Senhor Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Tantas coisas já ocorreram, tenho perdido a minha fé. Tomé fez essa oração e Jesus atendeu. Esse homem fez essa oração: ajuda-me na minha falta de fé. Sabe o que aconteceu? Jesus curou o seu filho. Jesus respondeu aquela oração, porque Jesus não quer que nós sejamos hipócritas. Jesus quer que a gente seja sincero com Ele. Uma oração sincera: Pai, eu não tenho conseguido crer. Senhor, eu tenho dificuldade para crer. Senhor, me ajuda na falta de fé, eu já fiz de tudo. Senhor, já orei, já confiei, já criei, nada aconteceu. Ajuda-me, Senhor. E eu quero te ajudar, e Deus quer te ajudar a edificar a sua fé. E uma coisa que você não pode abrir mão nunca na sua vida é da palavra de Deus sobre você. Sabe por quê? Porque esse é o remédio que vai curar a sua falta de fé. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tem muita gente que no momento da falta de fé, da dificuldade, da dor, essa pessoa ela começa a abandonar a palavra de Deus, a não crer mais na palavra de Deus. Aliás, esse foi um problema que eu tive. Eu começava a ler a Bíblia, eu não estava crendo. Eu lembro que eu estava lendo o livro de Marcos, muito milagre, muita cura, Jesus expulsando demônios, e eu estava lendo, não estava crendo, até que Deus me revelou. Eu fazia uma oração, já contei esse testemunho aqui diversas vezes, não me canso, porque marcou a minha vida, marcou a minha história, porque eu mesmo lendo a palavra, eu não estava crendo, mas eu não desisti de buscar, eu não desisti de continuar lendo, eu não desisti de continuar orando, de continuar pedindo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, Senhor, me revela-me, Senhor, me batiza com teu Espírito, Senhor, eu preciso ver, eu tinha esse problema, e Deus me curou, e Ele pode te curar também, Ele pode te curar também. Não desista de ler a palavra, se encha da palavra e creia na palavra, mas certamente o melhor caminho é você crer, porque Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não creram, ou os que não viram, mas creram. Bem-aventurados significa felizes. Dá um sorriso à pessoa que está do seu lado, diga para ele: creia, então somente creia e seja feliz. Amém? Fé, primeiro ponto. Segundo ponto, segunda razão, segunda motivação que nós vemos na palavra, que Deus manifesta a sua presença. Primeiro ponto qual que é, gente? Fé. Eu preciso crer, eu preciso andar pela fé, Deus vai se manifestar. Segundo, você precisa convidar Deus, você precisa chamar a presença de Deus. Como nós já falamos aqui, os discípulos de Jesus gritaram por Jesus. Lembra do cego de Jericó? Ele falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus fala que as pessoas tentavam calá-lo. Cala a boca,
Você vai atrapalhar o mestre. E ele continuava, ele não se importava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Falamos aqui sobre aquele rico que não se importou com a presença de Jesus. Jesus era mais um. Na verdade, ele estava querendo provar Jesus. Aquela mulher chorou aos pés de Jesus. Ela queria a presença de Jesus. Maria Madalena, mesmo Jesus morto, ela foi ao túmulo para levar ali especiarias, perfumes, fazer todo um processo, né, de embalsamento, mas Jesus não estava ali, e Jesus estava indo já para o céu, querido. Ele precisava abrir os céus para nós, mas ele faz uma escala na terra, porque Maria Madalena queria a presença de Jesus, ainda que estivesse morto, e foi a primeira vez o Jesus ressuscitado. Ela queria a presença de Jesus, ela convidava Jesus. Apocalipse 3:20, olha que texto maravilhoso, a palavra de Deus fala para nós. É Jesus dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pode dar uma salva de palmas, que palavra maravilhosa. Eu tive oportunidade de ver alguns quadros, algumas viagens que nós fizemos, fomos a algumas igrejas católicas históricas, muito antigas, mas lá havia quadros, e um dos quadros era essa cena, Jesus batendo a porta, e explicaram que as portas, naquela época, não havia maçaneta do lado de fora. É interessante que a porta não tem maçaneta na pintura, a maçaneta é só por dentro. Sabe por quê? Só você pode abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Jesus, ele não é mal educado, ele não vai arrombar a porta, ele não vai falar: eu estou aqui, aprenda comigo. Não, ele faz um convite, e ele está esperando você dizer sim a esse convite. Sim, dizer sim, querê-lo na sua vida, querer a sua presença na sua vida. Como eu disse, aquele homem não beijou Jesus, aquele homem rico recebeu Jesus na sua casa, mas não beijou. O beijo era símbolo de alguém que era querido, alguém que era bem-vindo. Na sua casa, faça essa oração: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui nesse lar. Onde você for, Senhor Jesus, eu te convido, vem estar aqui com a gente. Quando você se sentar à mesa, Senhor Jesus, sente-se conosco. Quando você for para o seu trabalho, no ônibus, no carro, andando, Senhor Jesus, vão comigo. Senhor Jesus, entra aqui nesse ônibus. Senhor Jesus, entra aqui nesse carro, senta aqui. Senhor Jesus, entra. Eu lembro uma história verídica. Uma senhora tinha uma filha que estava praticamente endemoniada, com uma galera da pá virada. E ela foi a uma viagem num carro. O carro estava cheio, mas aquela senhora, que era uma crente em Cristo Jesus, se vira para aquela menina e fala assim: vai com Jesus, que a presença de Deus esteja com vocês. E aquela menina, num ar de deboche, falou: olha, não tem mais espaço para ninguém aqui dentro, talvez ele possa ir lá no porta-mala. E aí eles foram embora. Aconteceu um terrível acidente, fatal acidente. Todos eles morreram naquele carro. Mas a grande surpresa foi que, quando eles abriram o porta-mala do carro, totalmente destroçado, tudo destruído, havia uma caixa de ovos, totalmente intactos. Os ovos, nenhum se quebrou. Resumo dessa história, que aquela mãe conta com certamente muita tristeza e emoção, alguns dias depois provavelmente, é que Jesus só vai aonde ele é convidado. Deus só estará onde a presença dele só se manifestará aonde ele é convidado a estar. Essa história é para ilustrar, uma história real, para ilustrar que a presença de Deus, manifesta de Deus, só pode se manifestar quando ela é bem-vinda, quando ela é querida, quando ela é invocada, quando nós clamamos a Ele: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui, eu preciso de Ti, sem Ti eu nada posso.
Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente que faz um monte de coisa, deixa Deus para a última coisa, se lembra de Deus lá no finalzinho, esquecemos, vamos fazer uma oração aqui, esquecemos, há esse princípio na palavra de Deus, querido, todo tempo. Acabamos de fazer aqui momento de dízimos e ofertas que fala de primícias. Primeiro é de Deus, tudo é para Deus. Que a nossa mente, o ocupar da nossa mente seja primeiro lugar do Senhor. Do Senhor. Falei com a minha esposa nesses dias. A Bíblia nos traz uma direção sobre o casamento e fala que seria melhor que o homem, na época de Paulo, onde havia muita perseguição, que o homem ficasse sozinho e não se casasse. Porque se ele se casar, ele vai ter uma ocupação, ele vai ter que dividir a sua atenção entre Deus e a esposa. Então eu falei, Roberta, a minha mente é dividida entre Deus e você. Ela falou assim, eu ganhei o meu dia hoje, Mas essa é a realidade da nossa vida. Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quem é casado, seu cônjuge depois. Mas Deus, vem habitar no meu casamento, vem habitar na minha família, vem habitar na minha história. Senhor Jesus, levante sua mão e diga, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo à minha vida. Diga, Senhor Jesus, eu te quero. Senhor Jesus, eu não posso viver sem o Senhor na minha presença. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Ele. Eu quero terminar lendo a última motivação que nós podemos dar para que a presença de Deus se manifeste na nossa vida. É a nossa adoração. Sem fé é impossível. Se nós não abrirmos o nosso coração, não convidarmos Deus, nós não quisermos a presença dEle, também é impossível Ele se manifestar nas nossas vidas. E a terceira razão que eu vejo Deus se manifestando, que a palavra de Deus nos mostra, é a adoração. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24 diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós vemos aqui? Deus, Ele não apenas se manifesta, mas Ele procura essas pessoas que estão adorando a Ele. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, por essa causa eu me coloco de joelhos. Ficar de joelhos é um símbolo de adoração a Deus. Quando você se ajoelha perante alguém, e Deus é alguém, Ele é uma pessoa, não é uma energia, não é uma nuvem, é uma pessoa. Quando alguém se ajoelha perante outra, isso significa reverência, reconhecimento de autoridade, reconhecimento de que essa pessoa, ela é o próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele se colocava de joelhos por alguma questão, por alguma causa, mas sempre em adoração. Deixa eu te falar, vença suas batalhas de joelhos, em adoração ao Senhor. A Bíblia diz, conta a história de uma mulher, a Bíblia fala, Sirofenícia, você já deve ter ouvido falar nessa história, que também tinha uma filha, que estava também com um problema, terrivelmente demoniada, e Jesus a cura, mas ela não fazia parte do povo de Israel, porém, ela encontrou essa chave. A Bíblia diz lá em Mateus 15, 24 e 25, Mateus 15, 24 e 25, Jesus fala para essa mulher, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. E Jesus atende aquele clamor, até aquele momento, Jesus não estava fazendo nada, a presença dele estava ali, mas ainda não era uma presença manifesta, ele ainda não estava agindo ali naquela situação, mas aquela mulher, ela encontrou a chave, ela se ajoelhou. Como é que eu sei que ela se ajoelhou? A mesma história é contada num outro evangelho, Marcos 7, 25, está contando a mesma história, por isso que é maravilhoso a Bíblia toda, cada um conta de um ângulo,
né? Marcos 7,25 diz assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. A gente estava ministrando aqui o louvor, a Vitória ministrando o louvor aqui, falou: fique à vontade se você quiser se ajoelhar. Eu fui um dos que me ajoelhei, vi pessoas chegando aqui diante do altar do Senhor. Isso é reconhecimento, isso é adoração ao Senhor. É uma das formas de adoração. Isso não é a única forma de adoração. A única forma de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o teu Deus. Nós cantamos em adoração. Tudo que nós fizermos, façamos para adorá-lo. Toda atitude que você tiver, lavando uma louça, no seu trabalho, no seu serviço, andando nas ruas, seja sempre conectado. Senhor, eu estou fazendo isso para te adorar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai procurar você. Deus vai encontrar você, Deus vai começar a se manifestar a você. Você está andando na rua, você está orando, você está conectado com Ele, você está adorando. Ô Senhor Jesus, eu te louvo. Ô Senhor Jesus, eu te exalto. Ô Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero te adorar. Ah, meu irmão, você pode ter certeza que os céus vão começar a agir em teu favor. Os milagres vão começar a percorrer você, vão começar a acompanhar você. Sabe por quê? Porque você está adorando aquele que é todo poderoso, aquele que está em todos os lugares, aquele que sabe de todas as coisas e aquele que te ama, aquele que nos ama. O mais triste dessa história toda é que houve pessoas que tinham tudo, a presença de Jesus ali. Você sabe quem mandou matar Jesus? Para a gente encerrar, eu quero contar essa triste história, sabe por quê? Para que a gente não caia no mesmo erro. Aqui diz, em Lucas 22:52, Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, e a Bíblia diz assim: Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Deus me chamou muita atenção quando eu li esse texto, porque quem mandou prender e matar Jesus era gente que estava na igreja, era gente que conhecia a palavra, mas a palavra não era reverenciada por eles. Doutrinas de homens foram superiores à própria palavra de Deus. A palavra de Deus era uma palavra apenas conhecida, mas não praticada. Infelizmente, essas pessoas fizeram isso e é um recado para nós hoje. Porque Jesus, Ele se manifesta de diversas formas, mas nós precisamos crer, nós precisamos convidá-lo, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos adorá-lo. Nós não podemos menosprezar aquilo que Deus tem concedido a nós. Não é mais um culto, não é mais um momento. A palavra de Deus não é apenas para você lê-la como se fosse um livro poético, ou histórico, ou de geografia, ou de poesia. Você pode até ver isso, mas a palavra de Deus precisa ser revelada e vivida e praticada por cada um de nós, por cada um de nós. A pessoa que mais creu naqueles últimos momentos foi alguém que viveu a vida toda de maneira errada, fazendo coisa errada, foi presa e condenada à prisão perpétua. Naquela época as pessoas eram condenadas à prisão perpétua ou por homicídio ou por insurreição, tentando se rebelar contra o Império Romano. E a Bíblia fala que havia 2 criminosos. Um não creu, mas teve um que creu. E Jesus vira-se para ele e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso.
Aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz e creu, ele reconheceu Jesus, ele liberou sua fé, ele convidou Jesus para estar com ele. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele adora Jesus, porque ele manda o outro calar a boca. Ele fala: você nem ao menos teme ao Filho de Deus, estando ele debaixo da mesma sentença que nós? Esse homem é inocente, ele não cometeu nada, nós estamos aqui por justa causa justa, ou justa causa. Ele creu, ele adorou ao Senhor Jesus ali naquela cruz, e ele experimentou da presença de Deus, e não foi naquele momento apenas, foi por toda a eternidade. Está com Jesus agora, está com Jesus agora. Ao contrário, o que será daqueles homens que mandaram prender e crucificar Jesus? Anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Muitos deles morreram, suas famílias terrivelmente sacrificadas. Mas aquele homem, no último suspiro, os últimos momentos, ele creu, ele convidou Jesus e ele adorou Jesus. Eu quero convidar você, querido, a nunca abrir mão, não se acostume com algo que é sagrado, não se acostume com a presença de Deus, reconheça, adore o Senhor, busque dessa presença. Se você tem tido falta de fé, peça ao Senhor: Senhor, me ajude, e Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você sobre isso. Nós vamos louvar ao Senhor, mas antes nós queremos, como costumamos sempre fazer, dar uma oportunidade a você que está vindo aqui hoje pela primeira vez. Feche seus olhos. Eu quero dar essa oportunidade para você que não conhece a Jesus, ou você que nunca fez uma oração de confissão de fé em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso hoje. Não perca mais nem um minuto na sua vida, porque ninguém sabe o dia de amanhã, daqui a alguns segundos, daqui a algumas horas, o que vai acontecer, ninguém sabe. Acerte-se hoje, fala: Senhor, é hoje, é hoje, é hoje. Feche seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Quero convidar você a repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço, sou um pecador, mas eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, para que eu tenha a vida eterna. A partir de hoje, eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Amém e amém. Ainda de olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que quer entregar sua vida a Jesus, eu peço que você levante sua mão bem alto agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Isso, amém, glória a Deus. Levante sua mão bem alto, isso, amém, isso. Mais uma pessoa, amém, graças a Deus, amém. Estou vendo algumas pessoas, suas mãos levantadas. Fique com sua mão levantada bem alto. Eu vou orar, não vou te chamar aqui na frente, para a gente ganhar tempo. E também online, escreve aí o seu nome, escreve nos comentários: eu quero entregar minha vida a Jesus. Pai, eu quero orar por essas vidas agora. Se você está ao lado a um desses que levantou as suas mãos, dá um abraço nele. Eu quero orar por ele, ore por ele também. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos pedir que a tua presença manifesta se revele a eles agora. Como está escrito em Apocalipse, o Senhor Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, com a sua casa, com a sua família. Vem reinar agora. Senhor, eles estão convidando para que o Senhor venha reinar. Senhor, entra nessa casa, entra nessa vida, entra nessa família, muda a sua história, faz dessa família algo novo, em nome de Jesus. Que a tua presença se revele a eles, Pai, em nome de Jesus. Nós os abençoamos e declaramos que eles agora fazem parte da família de Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Vamos dar todos uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Você que levantou a sua mão. Olá, querido e querida, pastor Wagner aqui falando. Você que está assistindo essa transmissão para pegar uma palavra de Deus para a sua vida.
Bom, a nossa igreja está em reforma, como você sabe, nós estamos aqui para poder fazer com que toda a estrutura acima da nossa cabeça, nosso telhado, seja trocada, bem como outras partes aqui do templo. Então quero que você veja como nós estamos nesse momento. Vocês vão ver que nós estamos sem telhado no momento, tiramos tudo. Hoje é a parte que retira toda essa estrutura velha do telhado. E aí, isso que você está vendo aí, com essa estrutura toda, esse lixo todo que está aí, esse lixo vai sair já já. E eu não tenho dúvidas de que você vai estar aqui. E já já vamos informar de retorno. Estamos no momento assistindo os cultos na nossa sede, Sara Freguesia, Rua Tirol 427, mas já já estaremos retornando para cá. Lembro você da sua doação, dos seus princípios a respeito de dízimos e ofertas, não se esqueça disso, porque você ajuda muito a Casa de Deus a se manter de pé e a custear toda essa reforma que não é barata. Então, receba essa palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus.